Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Hoje nós temos aqui um texto que é o grande perturbador. Então o texto está em 1 Reis 18, de 15 a 18, que fala assim: E disse Elias, vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje te mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaim. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas, né? Então nós vemos aqui a questão do rei Acabe aqui, ele colocando que Elias era o perturbador. E Elias coloca ele como o perturbador de Israel. Ele que estava trazendo o problema para Israel. E nós, hoje nós perguntamos quem realmente são os verdadeiros perturbadores. Como eles agem? Quais os seus propósitos? Melhor do que ter essas respostas é saber como lidar com as perturbações e não deixar ser vencido por elas. Para isso é necessário, nós vamos então falar hoje sobre essa questão do perturbador. Acabe estava realmente perturbando Israel. E ele chama Elias de perturbador, sendo que ele que era o perturbador. Ele que estava trazendo problemas sobre Israel. Primeiro, a mulher que ele tinha, que já era um problema, Jezabel. Já era um problema sobre Israel. E ele estava trazendo mais problemas ainda. E o que ele fez? Ele transferiu isso para Elias. Elias estava alertando ele e exortando, era um profeta de Deus e tudo. E muitas vezes nós temos que ver o que está nos perturbando. E nosso primeiro tópico aqui é o quê? Estar preparado para as perturbações, pois elas virão, não é? Você sabe que no dia a dia, muitas vezes a perturbação vem. Nós não sabemos de que forma, mas ela vem. Então, nós temos que estar de alguma forma preparado. E ninguém melhor, do que Pastor Rogerinho para falar sobre essa perturbação. Mas antes do Pastor Rogerinho falar, deixa eu falar aqui, colocar aqui os nossos canais de comunicação à disposição de você, DDD 31, o telefone ao vivo é o 3253-3320. Você pode ligar e participar através da sua opinião ou mesmo a sua pergunta, caso tenha. E pelo nosso WhatsApp, que é o 31 984029756, que é o nosso WhatsApp. Sempre lembrando que precisa, então, ser através de digitação, não dá para você gravar, nem tampouco assim, pedir, aguardar que a gente possa responder teclando, Então tem que ser a resposta por aqui. Então, desde já nós nos colocamos assim à disposição e você quiser interagir conosco aqui, você é muito bem-vindo. Eu já quero colocar aqui uma pergunta que já começa, que aí você já tem mais coisa para você falar. Então, é o DDD 31, ele aqui não se identifica, aliás, é o Sérgio Fernandes, e diz assim, quanto mais eu oro e leio a Bíblia e jejuo, mais luta eu tenho. Joia. Tenho um chamado na minha vida para ser pregador da palavra de Deus. Sim, e aí? Por que você não está sendo pregador? Então, a palavra de Deus, a Escritura diz assim, olha, todo aquele, que decidir, aquele que quer viver piedosamente diante de Deus, vai ser o quê? Perseguido. Então, viver piedosamente, ou seja, uma vida no altar, orando, jejuando, vai ser perseguido. E se você tem esse chamado de pregar, é só fazê-lo. Então, se você já está fazendo isso, pregando as Escrituras, a verdade, confrontando as pessoas, ou seja, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, você vai ser perseguido, naturalmente. Isso vamos dizer assim, entre aspas, é normal, viu? Então,
Não deixe que essas coisas te intimidem ou mesmo façam você parar. Pelo contrário, continue avançando, não é? Porque, na realidade, oposição nós sempre vamos ter, todos nós, né? Que queremos viver piedosamente na presença do Senhor, nós vamos ser perseguidos. Desculpa aí a palavra de estímulo no início do programa, mas é a realidade, é a verdade. Então, esteja preparado para isso, né, Rogerinho? Meu pai usava uma expressão, Rogério, que dizia assim: ninguém joga pedra em pé de fruta que não tem fruto. Verdade. Então, essa é uma das indicações de que você pode estar frutificando. Se você está frutificando, é sinal de que alguém poderá jogar pedra em você porque está interessado no seu fruto, né? Ou em arrancar o fruto que você tem. Mas voltando à questão da perturbação, Guerra, é muito interessante porque o perturbador é aquele que ele desestabiliza, ele tira e acaba com a ordem, a paz e a harmonia. Essa é uma das principais consequências da perturbação ou artimanhas da perturbação. Gerar um clima de instabilidade, né? Então ele gera confusão, gera desordem e em determinados momentos, dependendo de como, né, as coisas vão se encaminhando até se estabelecer o caos. Mas quando você começa a colocar, né, depois de ler o texto e essa conversa entre Acabe e Elias, quem era realmente o perturbador? Muitas vezes, e aí é o que você colocou, é o que menos nos interessa, né? É como ficar procurando culpados e à medida que eu procuro culpados, eu deixo de focar na solução. Então, procurar culpados e achar culpados, muitas vezes, é distanciar da solução ou achar alguém para colocar responsabilidades ao invés de assumir a responsabilidade. Então, quem são os perturbadores? Muitas vezes não faz nenhuma diferença, não é? Como eles agem, muitas vezes também não é o foco. E quais são os seus propósitos? Olha, toda perturbação tem um propósito de gerar desordem, de desestabilizar, de trazer o caos. Então, nós já sabemos aonde isso vai dar. Então, ficar procurando quem é que está por trás, quem é que está fazendo, como ele vai fazer, muitas vezes isso não resolve o nosso problema e nos distancia do foco do problema. É como, já falei, é como a culpa. Então, de repente, perder tempo em procurar culpados e não ter tempo para arranjar a solução não é a melhor saída. Então, a mesma coisa acontece com a perturbação, né? Agora, nessa relação entre Elias e Acabe, nós vamos ver que o verdadeiro perturbador não era Elias que tinha orado para que não chovesse, né? Porque Elias orou para que não chovesse e realmente isso trouxe uma instabilidade no reino, porque 3 anos e meio sem chuva é algo que realmente muda toda a estrutura, mas Elias orou, não foi porque Elias não gostava de Acabe, não foi porque Elias não gostava do seu povo e queria ver seu povo sofrer. Elias orou para que não chovesse em um confronto direto entre o Deus que Elias representava e o Deus que Acabe servia. Então ele era um confronto além da vontade de Elias, e se a gente realmente for parar para pensar aonde está a origem de tudo, a origem de tudo, como disse Elias, estava em Acabe, não nele. Né? O que ele estava fazendo era só confrontando o erro de Acabe. E a falta d'água mexia com eles. Ué, com certeza, 3 anos e meio sem chover. Mexia. Né? Aí então, eles buscavam Deus mesmo, tudo seco. Então, a gente não ficou, a gente não temos, graças a Deus, ficado tanto tempo sem chuva. Sim. E já estamos vivendo o que estamos vivendo, não é? Então, já imaginou 3 anos e meio sem chover? Nossa, então, realmente é algo
que não é bom nem pensar, né? Aliás, graças a Deus que tem nos dado chuva sob medida, né? Nesse tempo que a gente tem vivido no nome de Jesus. Apesar de todas as circunstâncias. Né? Nós temos a participação aqui, DDD 31, o nome do nosso irmão é o Flávio. Ele diz assim: oi pastores, a paz do Senhor, preciso de oração pela minha família. Tenho sido abençoado pelo programa, Deus continue abençoando vocês. Obrigado, viu, Flávio? Obrigado pela sua audiência, por estar aí nos acompanhando. E vamos estar orando no final do programa, tá? A gente vai estar citando, não tem como citarmos individualmente, né, cada um, mas cremos na soberania do Senhor e vamos citar na nossa oração todos os pedidos, não é, de oração, todos aqueles que têm participado do programa, mandando a sua mensagem, né? Ok, nós temos aqui a participação e DDD 66, ele diz assim: bom dia pastores, quando o perturbador na vida de uma pessoa é a própria parentela, não é? O que fazer? Aí Guerra, ele faz a pergunta. DDD 66. Antes de responder essa pergunta, eu queria mandar um abraço para o pastor Leão, que ele é da igreja Quadrangular, e eu encontrei, estava na rua, nem me conheceu, falou, me apresentou, sou pastor Leão. Assisto o programa de vocês direto e tudo. Amém. Então, queria dar um abraço para ele. Amém. Deus abençoe. Amém. Receba Leão, nosso abraço aí. Em nome de Jesus. Dá pra gente abraçar, porque normalmente o leão a tendência de dar umas rugidas bravas aí, né? Desculpa, brincadeira, mas seja abençoado, viu, querido? E aí, Guerra? Quando esse perturbador da família. Tá dentro da família, parentes. Olha, é uma coisa interessante, porque muitas vezes as pessoas convertem e o primeiro levante que vai ter é dentro da família. É incrível, mas Isso aí é uma coisa normal, porque a família conhece, né? É a única que come 1 quilo de sal com a pessoa. Então ele sabe tudo que você tem. Então a primeira guerra que você vai ter dentro da família são acusações, uns pagando para ver se você vai continuar, outros olhando, né, coisas ainda que não foi trabalhado na vida da pessoa. Eles vão botar o dedo nisso. Qualquer coisa que você fizer, eles vão falar, você não é crente? Como é que você está fazendo isso? Né? Ou o que está acontecendo com você? E muitas vezes a pessoa está num processo ainda, né, e sendo trabalhado. Mas eles que estão lá na família, eles não olham isso não. Eles olham que você converteu e que já converteu, você tem que dar tudo certinho para eles. Então, né, você fica tranquilo que todos têm problema com família, tá? Isso é normal, não é? Agora você tem que fazer o quê? Né? É o que nós falamos aqui, preparar para essas perturbações que elas vão vir. Então você tem que preparar para isso. Quando vier, né, você não discute, não debata, não bate de frente, deixa que eles comecem a enxergar o seu testemunho e aí Deus vai fazer com que o coração deles seja tocado. Daqui a pouco, em vez de te criticar, eles estão te pedindo para orar para eles. Com certeza. E é verdade, né? Isso sempre acontece. Acontece. Deixa eu, Rogerinho, antes de você falar, nós temos aqui uma outra participação. Diz assim, ó. Bom dia. Fui traída no casamento com minha própria filha, que é enteada do meu marido. Agora pedi a separação litigiosa. A igreja diz que eu tenho que perdoar, que meu filho de 8 anos vai sentir falta do pai. Eu não quero mais ter um relacionamento com esse homem que não me respeitou. Como devo agir? Qual postura devo tomar? E criar o meu filho nessa situação? Sou do Rio Grande do Sul, moro na região metropolitana de Porto Alegre, aí é minha terra. Vocês têm igreja aqui em Porto Alegre? O nome dela é Tatiana. Quero saber qual a posição de vocês em relação ao marido que trai a esposa com a sua própria enteada. Minha filha, com a minha filha nesse caso. O nome dela é Tatiana. Tatiana, eu vou tomar aqui um posicionamento, eu creio que você está nos assistindo, pelo seguinte. Aqui há muitos desdobramentos e eu ficaria muito assim, sem chão de te dar um direcionamento,
assim, em cima daquilo que você escreveu. Você é uma situação muito delicada, né, que há desdobramentos emocionais, espirituais, inclusive também nesse aspecto jurídico, né, que você já tomou uma posição de entrar aqui com um pedido de separação, de divórcio. Eu quero te orientar. Você pergunta aqui se nós temos uma igreja. A igreja da Lagoinha não tem uma igreja aí, mas nós temos alguns conhecidos, eu tenho alguns conhecidos que eu quero te passar, se você puder anotar rapidamente, porque eu estou aqui diante da sua situação, que ela é delicada. Eu queria que você procurasse o pastor Marcelo Perpétuo. É fácil você gravar o sobrenome dele, imagina assim, Eterno Perpétuo, né? Então, Marcelo Perpétuo, a Igreja Batista do bairro Passo da Areia, não é? Ele é um pastor, amigo particular, um homem de Deus, e inclusive também ele é um psicólogo, né? Então, assim, eu não tenho o telefone dele aqui, mas é fácil você entrar aí no Google, você buscar, ou qualquer outra forma de busca, você vai ter o número da igreja, e aí você liga para a igreja, você vai conseguir o telefone particular dele, tá bom? Então, entre em contato com ele, porque eu pensei aqui rapidamente, né, para te ajudar, você não ficar sem nenhuma resposta, você procurar esse pastor, que é um pastor amigo particular e um excelente homem de Deus, muito equilibrado, e também tem uma formação psicológica para poder te ajudar, tá bom? Pastor Marcelo Perpétuo. E aí, Rogério? Eu queria voltar na pergunta anterior com relação à perturbação quando ela vem de dentro da estrutura familiar. Essa é a perturbação que normalmente nós sentimos com mais força. Não é porque ela existe e as outras não existam. É por causa do convívio permanente e ela passa a ser uma perturbação frequente. E quem que realmente vai ter influência sobre nós? Aquelas pessoas que estão mais perto, as pessoas que nós consideramos, as pessoas que nós amamos. Estas normalmente são as pessoas que serão mais facilmente usadas para causar perturbação e para nos ferir. Por quê? Porque são as pessoas mais próximas. Então, se eu estou a 20 quilômetros de uma pessoa e não convivo com essa pessoa no meu dia a dia, ela vai ter muito menos possibilidades de me perturbar e de me ferir. Mas se eu convivo a menos de 2 metros de uma outra pessoa, porque eu estou convivendo na mesma casa, e convivo e vejo essa pessoa todos os dias, ou pelo menos 2, 3, 4, 5 vezes durante o dia, claro que essa pessoa vai ter muito mais possibilidades de me perturbar, de me afligir e de realmente tirar a minha paz, até mesmo de me desequilibrar, né? Por quê? Porque aquilo que ela disser, eu vou ouvir. Exatamente. Aquilo que ela fizer, eu vou ver e vou sentir. Aquilo que ela comunicar, eu vou receber. E isso de uma maneira muito imediata. Então, o que a gente realmente precisa fazer é não ficar centrado na questão da pessoa que está causando perturbação, mas na situação. E avaliar, e aí nesse contexto familiar, por que essa atitude dessa pessoa me perturba tanto? Se eu não posso mudar a pessoa, eu tenho que me preparar para não sofrer tanto quando ela tiver esse tipo de atitude. Então isso é uma situação que muitas vezes a gente nessa convivência diária ou nesse contexto familiar mais próximo, e aí eu vou estender isso não só para um contexto familiar, mas para um contexto, por exemplo, dentro de uma estrutura de trabalho, onde você convive com a pessoa todos os dias e está com ela de 8 a 10 horas todos os dias, às vezes na mesma sala, às vezes na mesa de frente à sua, Sim. não é? Então, quem serão os perturbadores mais frequentes? Essas pessoas. Os nossos choques serão mais frequentes com essas pessoas, porque nós vamos estar numa convivência mais direta. Então, se eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesmo. E essa é a melhor atitude. Nesse momento, então, se prepare para as perturbações. Comece a ver
qual é a atitude dessa pessoa que me tira do sério? E normalmente a gente já sabe quais são, não é? E aí começa a ver por que essa atitude dessa pessoa tem essa força sobre mim a ponto de me desequilibrar e tirar a minha harmonia e me perturbar desse jeito, né? Por que eu tenho que responder à atitude dessa pessoa com esse tipo de comportamento que eu não quero ter mais? Então, se prepare para as perturbações. Né? Nós temos aqui uma perturbação, Guerra, e diz assim, ó, vem da Aparecida aqui de Betinha, diz assim, ó, bom dia, paz do Senhor para todos vocês. Há 4 meses terminei um relacionamento e estou grávida de quase 7 meses, né? Então voltei para os caminhos do Senhor e até então não estou me envolvendo com mais ninguém. Mas estou tendo muitos pesadelos na área sentimental, estou sonhando direto com sexo. Gostaria de saber se isso é perturbação. Eu queria pedir que vocês orassem por mim e por minha família. Não deixa de ser uma perturbação, né? Porque, querendo ou não, você saiu de um relacionamento, você está grávida, não é? E você agora converteu, você tem o inimigo aí lançando seta na sua mente e as coisas do passado ainda estão gerando na sua mente e isso aí vai trazer perturbação. Realmente você precisa de orar, de buscar um acompanhamento. Já que você está numa igreja, procura um acompanhamento pastoral ou de um líder para te orientar e orar com você, né? E te aconselhar nessa situação que você está passando, né? De estar grávida e tudo, e é uma situação meio complicada assim para você, que realmente vai trazer perturbação. Então procure orientação, alguém que te acompanhe, para poder aí mostrar a você como você deve caminhar agora nessa nova jornada sua, que é com o Senhor Jesus. Mas vai dar tudo certinho, tá? Amém. Nós temos uma participação aqui de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Bom dia, varões do Senhor, graça e paz. Amém. Amém. Meus irmãos, meu nome é Juliane e eu me converti ao Senhor pela dor. Por isso, minha vida se desenvolveu em um testemunho para a glória de Deus. Minha dúvida é, por que todas as vezes que eu tenho oportunidade de contar o meu testemunho e eu conto logo, depois que eu conto logo, me sinto fraca e passo uns dias enfraquecida. Por que isso ocorre? Olha, a questão do testemunhar, né, ou contar o testemunho, porque o nosso testemunho ele não é apenas aquilo que a gente conta, mas também aquilo que a gente vive. Mas quando nós estamos contando, nós estamos liberando palavras e entrando num confronto que vai além da convivência. Ele vai realmente ser um confronto direto com o reino das trevas, porque a palavra que você está liberando é uma palavra de libertação. E principalmente na questão do testemunho, quando você coloca tudo aquilo que você passou e tudo aquilo que você viveu e depois aquilo que você experimenta hoje por causa da graça de Deus que te alcançou. Você, quando conta um testemunho, isso é muito interessante, Rogério, a gente colocar essa questão, sim, você simplesmente não está contando uma história. Você está contando a sua história. E a sua história, ela tem emoções, sentimentos, memórias e situações que estão conectadas diretamente com a sua carga emocional. Claro. Então, além do seu confronto espiritual, você vai contar a sua história e viver as emoções e trazer à sua memória todas as coisas que estão relacionadas com as suas emoções em cada uma das situações que você viveu. Então é como se você abrisse as portas das suas emoções, as portas da sua alma e deixasse aflorar todos aqueles sentimentos de novo. E isso vai não somente gerar um desgaste, né, um desgaste físico e emocional, como também vai te deixar dentro de uma estrutura emocional abalada.
E isso é algo que você precisa até mesmo ver como contar esse testemunho. E eu não sei, você não fala há quanto tempo, né, você passou por essa experiência e o quanto de dor ainda tem por trás da situação que você viveu, o quanto de carga emocional que ainda não foi trabalhada por causa dessa sua vinda, como você mesmo diz, por Jesus, para Jesus, né? O que aconteceu e o quanto isso já foi trabalhado dentro das suas emoções. E é importante você saber que quando você libera, você está tanto no confronto espiritual, mas também abrindo as portas da sua alma, porque você está se expondo e trazendo de novo toda a carga emocional daquilo que você viveu. Né? Eu queria aproveitar, Rogério, e comentar a respeito da perturbação do sono, com esses sonhos que não é algo incomum, muito pelo contrário. Nós temos muitas pessoas que passam por esse tipo de perturbação. E um dos principais motivos de perturbação não é nem mesmo o sonho, é como nós reagimos depois que temos esses sonhos de impureza ou sonhos que nós não gostaríamos de ter tido, principalmente nos remetendo a experiências sexuais e a fantasias sexuais. É a culpa. Muitas vezes o que o diabo faz, né, porque ele é o tentador, essa é a palavra, ele vai não somente lançar uma tentação ativando os nossos sentimentos, como ele também vai trazer acusação, porque ele também é o acusador. Mas quando nós sonhamos, nós não temos responsabilidades racionais pelo sonho. Ninguém escolhe o que vai sonhar. Né? E claro que não queremos ter esse tipo de sonho, e esses sonhos podem ser realmente perturbadores, com certeza, mas nós não podemos assumir uma culpa em cima daquilo que nós não fizemos a opção. Então, o fato de sonhar não deve trazer para você uma culpa. Claro que ele vai trazer uma indicação de que você precisa cada vez mais renovar a sua mente e trazer cada vez mais coisas que edifiquem para a sua mente. E quanto mais isso acontecer, menos você vai ter esse tipo de sonho. Mas não agregue culpa em relação a esse sonho. Aí sim, a perturbação ela pode virar algo muito maior. Ok, nós temos aqui um outro comentário a respeito de uma participação sobre essa questão que nós foi perguntado a respeito o que a pessoa faz quando é a própria parentela, né, que está perturbando. E nós demos já a resposta, mas essa pessoa que me mandou a mensagem, ela complementa, diz assim, ó, qual o conselho que os pastores podem dar a essa pessoa que sofre a perturbação por parte da parentela? No caso é a própria mãe. Mas tem um detalhe, pastores, esta pessoa não vê isso como perturbação. Digo porque se a mãe se aproxima, a pessoa esfria espiritualmente, deixa de ir à igreja, entre outras coisas espirituais. Né? Então o que a gente pode perceber é que a mãe exerce um poder muito forte, existe uma ligação de alma e espiritual, não é? Muito forte entre os dois e precisa haver um rompimento. Então, na realidade, não é afastar a mãe, mas sim essa pessoa ser tratada, não é? Então, porque não tem como você separar da mãe, mas uma vez que a pessoa ela consegue ser ministrada e somente entender isso, abrir as escamas dos seus olhos serem arrancados, então é muito mais fácil. Você pode lidar com quem tenta perturbar, mas quando você está firmado na sua posição e entende isso, né, então tudo é diferente. Aí de repente você pode estar pensando assim, pastor, mas essa pessoa não vê isso, né, como uma perturbação. Então, minha irmã, você tem que orar bastante, né, para que o Senhor possa então descortinar isso no coração dessa pessoa, e já está falando descortinar, ou seja, tirar as cortinas dos olhos, para que ela perceba que ela é influenciada, porque existe uma codependência, ou seja, uma dependência emocional muito forte
né, com a mãe. E são muitos os motivos, muitos deles a gente até já falou aqui em programas anteriores. Você pode buscar isso, né, na internet ou mesmo no site da Rede Super. E você vai encontrar programas anteriores que nós falamos sobre esses vínculos emocionais, essas dependências emocionais, não é? E também espirituais. Falamos aqui sobre laços de alma, o que significa isso, como que ocorre, de que forma. Então tudo isso você pode buscar ali, que você tem ali uma riqueza de programas que falam sobre isso, beleza? E aí, Guerra? Nós vamos aqui para um outro tópico aqui, que é não permitir que seus projetos deixem de andar por causa delas. Eu queria aqui chegar num texto aqui, até interessante, que é a questão quando Israel foi, né, perturbado pelo gigante Golias. E ele foi um perturbador de Israel também, naquele momento, que assustou a todo mundo. Todos pararam, um exército parou, um exército amarelou, não é? Porque ele estava perturbando o povo de Israel, desafiando. Muitas vezes o perturbador vem te desafiar. E ele faz um desafio e muitas vezes te para. Mas chegou alguém lá que não aceitou esse desafio do perturbador. E foi e confrontou ele. Muitas vezes o perturbador precisa de ser confrontado, de entender que realmente você está debaixo da unção do Senhor. O que Davi falou para ele? Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Então muitas vezes a gente tem que desafiar isso, porque não só as pessoas, mas o inimigo das nossas almas pode te perturbar. Satanás, com seus demônios, pode ser o seu perturbador. E aí você tem que desafiar, igual Davi desafiou Golias. E ele foi vitorioso. E você pode ser vitorioso também. Então não permita que seus projetos deixem de andar por causa dessa perturbação. Muitas vezes você para aí por conta da perturbação. Você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer, e muitas vezes até na família. Tem uma pessoa que te perturba, te critica, te joga para baixo. Olha, não aceita isso, não aceita que esse negativismo dessa pessoa passe para você. Erga a cabeça e fala, olha, a minha vida é a minha vida, eu tenho uma vida com o Senhor, eu creio, eu acredito pela fé e vou seguir em frente. Toma posição disso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.